Que mês que nós estamos? Hoje que dia que é? 12 de outubro, não é? Mês que vem, que mês que é? Novembro. E depois? Aí, dezembro, que mês que é? É o mês do Natal, não é? Que festa linda o Natal, né? Todos nós gostamos do Natal. Então, hoje a gente vai ouvir a história do aniversariante. Quem é aniversariante do Natal? Tá vendo? Então, é a história de Jesus que a gente vai contar de um jeito diferente. Dá para vocês verem isso aqui? Quem é? Quem é? Os avós de Jesus. Quem são eles? E Santana. Olha só, guarda bem esses nomes. São Joaquim e Santana são os avós de Jesus. E são os pais de quem? De Nossa Senhora, de Maria. Eles são os pais de Maria. Olha, conhecendo os pais de Maria e os avós de Jesus. Ó, Jesus tinha avós. Tinha uma avó que gostava muito dele e um avô também. Essa história está na Bíblia? Não, não está. A história de São Joaquim e Santana não está na Bíblia, mas está na memória do povo. Esse povo que viveu lá no tempo de Jesus. Então esse povo trazia na memória a história de Jesus antes de nascer. É isso que a gente vai ver hoje. Então, como é que começou toda a história? Aqui, o que a gente está vendo? O anjo que veio visitar Nossa Senhora, não é? Como é que era o nome do anjo? Gabriel. Olha que beleza! O anjo Gabriel. Então, um dia ele veio visitar essa mocinha, que era Maria. Ela era bem mocinha. Talvez tivesse uns 14 anos, 15 anos. Bem jovem. Um dia ela estava rezando e aí ouviu um barulho. Que barulho era esse? E ela olhou, tinha uma luz muito grande. E era um anjo, apareceu um anjo. E o anjo disse para ela que ela ia ser a mãe do Salvador. Todo mundo esperava o Salvador, mas ninguém sabia quando ele vinha e como vinha. Mas aí Deus escolheu a jovem Maria para ser a mãe de Jesus. Ele disse: olha, você vai ficar grávida pelo Espírito Santo e vai nascer uma criança que será o Salvador, aquele que vem salvar o mundo. E esse menino vai se chamar como? Jesus. Quem deu o nome a Jesus não foi o papai nem a mamãe dele, não foi Nossa Senhora nem São José, foi Deus. Por quê? Porque o anjo disse para ela: essa criança vai se chamar Jesus. Então Maria não escolheu o nome de Jesus, foi Deus que escolheu. Vocês sabem o que significa a palavra Jesus? Sabe? Como? O que significa? Fala para nós. Jesus significa Salvador. Olha que lindo. Vocês conhecem alguém que chama Jesus? Conhece, né? Um amigo dele chama Jesus, né? Pois é. Jesus significa Salvador, ou aquele que salva. Olha que legal. Então Nossa Senhora ficou grávida. E ela foi visitar
visitar sua prima Isabel, que morava longe. Aonde morava Maria? Ela morava numa cidade chamada Nazaré. E aí ela teve que ir para outra cidade chamada Jerusalém, lá visitar sua prima Isabel. E ela foi. Quando ela volta de lá, ela fica algum tempo ainda em Nazaré. Mas o que acontece? O rei resolveu contar às pessoas adultas. Quantos homens tem na cidade? Por que ele queria contar as pessoas? Porque essas pessoas eram que pagavam os impostos. Então ele queria saber quantas pessoas estavam pagando imposto para não enganar o rei. Aí o rei disse: olha, eu vou contar as pessoas da cidade de Belém. Mas José e Maria moravam lá em Nazaré. Nazaré é longe. E eles tiveram que vir para Belém para que fosse contado, José fosse contado. E quando eles chegam, vocês lembram, né, que ele veio, Nossa Senhora veio mais de 2 dias de viagem, chegaram em Jerusalém, e foi lá em Belém que Jesus nasceu. Mas o nascimento de Jesus, que é o Natal, não é? Que é o Natal que a gente conhece tão bem, foi nesse lugar que Jesus nasceu, na cidade de Belém. E uma coisa bonita que a gente está vendo é aqui o bercinho de Jesus. O bercinho de Jesus do que é? De madeira e de palha. E o que era esse bercinho? É chamado como? Manjedoura. Por que manjedoura? Porque manjedoura é uma bacia, um tipo de coxo assim, que põe a comida dos animais. Então Nossa Senhora chegou lá, não tinha bercinho. Ela pega o coxo, onde os animais comiam e bebiam, põe umas palhas, põe um paninho e lá coloca Jesus. Então é assim que Jesus nasce, num lugar muito pobre, numa manjedoura. Mas, oi? E aí a gente celebra o Natal. É por isso que a gente celebra o Natal. Não é por causa do Papai Noel. É por causa do nascimento de Jesus. Isso é Natal. A palavra Natal significa nascimento. Então por isso que é Natal. A gente comemora o nascimento de Jesus. Mas vocês estão vendo uma estrela bonita aqui, brilhante? Estão vendo? Olha que estrela, né? Essa estrela deu muito trabalho. Para quem? Ah, vocês não sabem. Para quem? Ah, para os magos, não é? Os magos vieram de muito longe ver Jesus. Eles queriam ver esse menino. Por quê? Porque eles sabiam que esse menino era o Salvador. Mas como ele chegava lá? Não sabiam onde Jesus estava. E aí o que eles fazem? Eles vão até ao rei, né? Um rei que era ruim. Esse rei, olha a cara dele, que feio. Ele se chamava Herodes. E ele era muito ruim para o povo. E ele queria ficar no poder para sempre. Então ele soube também. O rei também soube que tinha nascido uma criança que seria o rei de Israel. Ele disse: mas eu sou o rei. Eu não admito que tem outro rei. Então o que ele fez? Olha a mão dele. Mandou os soldados irem atrás dessa criança que poderia ser esse rei. E eles vão procurar Jesus.
E chegam em Belém, lá está Jesus, na manjedoura. E o que eles fazem? Os soldados do rei procuram onde é a casa que Jesus está. A família sagrada está. Porque Jesus já era grandinho. Aqui Jesus não era como ele aqui, que nós estamos vendo. Quando ele nasceu, ele já tinha mais de 1 ano. Já estava morando na cidade de Belém. Tudo bem, tudo certinho. Nem se preocupava. Mas um dia, o rei resolveu matar todas as crianças que tivessem menos de 2 anos de idade. Olha que malvado! Então eles vão até Belém, a mando desse rei horrível, e matam todas as crianças. E o que acontece? Ah, crianças, vocês não vão acreditar. Olha só. Olha que lindo. Sabe quem é esse aqui? São José. Vocês sabiam que Deus falava com São José só por sonho? Lindo, né? Vocês já estudaram isso na catequese. No Evangelho de São Mateus, tem 4 sonhos de São José. Então Deus só falava com ele por sonho. E nesse dia que os soldados estavam procurando Jesus, ele teve um sonho. Que dizia o sonho? Deus dizia para ele: José, pega o menino e sua mãe e vai embora para o Egito. E ele levantou, pegou a criança e saíram, foram embora para o Egito. Vocês pensam que o Egito era perto? Muito longe, muito longe. E eles atravessaram o deserto. E atravessando esse deserto até chegar no Egito. E o Egito, gente, era uma cidade que não era muito melhor do que lá. O Egito, vocês sabem, é aquele lugar que tem as pirâmides, não é? Aquele lugar bonito que tem umas pirâmides. Mas acontece que lá também tinha um rei. Olha a cara do rei, que não era essas coisas muito boas também, não. Parecia com o rei Herodes. Era um rei ruim, perseguia as pessoas. E aí o que Maria e José fizeram? Trocaram de casa. Eles moraram 3 anos. 3 anos eles moraram no Egito. Jesus voltou com 5 anos. Mas nesses 3 anos eles sofreram muito. Vocês imaginem. Vamos imaginar? São José e Nossa Senhora não falavam egípcio. Era uma língua estranha, um povo estranho, um povo esquisito. Eles eram peregrinos, ou seja, uma pessoa de fora. O que Nossa Senhora e São José fizeram? Trocavam de casa, de vez em quando. Ia para uma casa, ia para outra casa, mudava de casa. Por quê? O medo do rei, da perseguição do rei. Mas acontece que um dia eles voltaram. Novamente, o que aconteceu? São José teve um sonho. Que sonho foi esse? Deus dizia para ele: volta para a tua terra. Por quê? Herodes morreu. Olha! Sabe aquele rei horrível que perseguiu Jesus? Ele morreu. E aí Deus disse para ele no sonho: volta para a tua terra, porque o Herodes morreu. Vocês percebem a alegria de Nossa Senhora? Nossa Senhora ficou super feliz. Vou voltar para a minha terra. E Jesus já tinha 5 anos.
Jesus e a família, né? Jesus, Maria e José. Mas sempre tem um mas, né? Acontece que quando eles estavam no caminho, era longe, né, gente? Eles levaram semanas viajando. O que aconteceu? São José teve outro sonho. E agora, qual era o sonho? Deus disse para ele: não volte para Belém, é perigoso. O filho do rei, aquele que está reinando agora, é pior do que o pai. E agora? Vocês não voltem para Belém, vão para Nazaré. Aí eles voltaram, São José, Nossa Senhora, foram para Nazaré. E lá eles ficaram morando toda a vida de Jesus e toda a vida de adolescente, de jovem, lá em Nazaré. Vocês já viram que se chama Jesus, Jesus de Nazaré? Né? Porque ele morou toda a sua vida lá em Nazaré. E Nossa Senhora também é chamada Maria de Nazaré, porque Nossa Senhora também morou muito tempo em Nazaré. Quando Jesus tinha 12 anos, olha só, já era um rapazinho, como muitos aqui, né? Tem alguns aqui. Quem tem 12 anos? Quem tem 12 anos? Olha, quem mais? Só ele tem 12 anos? Então, Jesus já era como você, com 12 anos. E aí, o que ele fez? Aprendeu a profissão do seu pai. Do seu pai adotivo, do seu pai da terra, que era São José. Então, São José ensina a Jesus a ser carpinteiro. Olha aqui, ensinando a profissão para o seu filho. E ele cresce, se torna um grande rabino ou um grande mestre. E nós conhecemos bem, vocês estão na catequese, a história de Jesus a partir daí. Ele se torna adulto, começa a pregar, convida 12 pessoas, 12 homens para ajudá-lo, que são os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Aqueles 12 discípulos vão ajudá-lo a evangelizar as pessoas. Mas acontece que Jesus veio com uma missão. Qual era a missão? Salvar o povo. Então Jesus tinha aquela missão. E para salvar aquele povo, ele teve que morrer na cruz. Uma coisa triste, né? Então Jesus, de todo o sofrimento, aí ele morre na cruz para nos salvar, porque ele não tinha pecado, ele era o Filho de Deus, mas ele teve que morrer na cruz por nós. E eu trouxe para vocês verem algo muito interessante, que acho que vocês nunca viram, que é uma verdadeira coroa de espinhos. Essa é a coroa de espinhos do espinho que puseram em Jesus. Isso aqui eu trouxe de Jerusalém, de lá onde ele morreu. Lá existem árvores até hoje com esse espinho. Olha o tamanho dos espinhos. E esses espinhos eles foram colocados na cabeça de Jesus. Olha que sofrimento. E ele não tinha pecado, não tinha culpa nenhuma de nada. E ele foi crucificado por nós, porque nos ama, porque ama muito a cada um de nós. Olha que coisa horrível, não é? Então, esse sofrimento, você vê que é o mesmo espinho. Esse sofrimento de Jesus durou 3 dias. Porque depois, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Então a gente não deve ter
ele ressuscitou para dizer que todos nós vamos ressuscitar. Nos deu o direito de ressuscitar.